Este vídeo é a parte 2 da venda e atendimento relacional. Na parte 1 tinha terminado sobre as necessidades. Pegando ainda nesse termo, pegando nesse princípio das necessidades, abordámos-las em dois grandes campos: as necessidades implícitas e as necessidades explícitas. O que é a necessidade implícita? É aquilo que realmente eu sinto e não expresso. O que é a necessidade explícita? É aquilo que eu expresso. As necessidades implícitas normalmente são de dois tipos. São expressões não concretas, em que eu, como cliente, tenho carências, desejos, necessidades ou intenções. Por exemplo, quando o vendedor escuta, não quer dizer eu aceitei a reunião, mas não me parece estar interessado. Ou quando eu entro dentro do estabelecimento, eu vi ali um fato, eu vi ali uma blusa, mas se calhar não é aquilo que eu quero. Ou então expressões de problemas, dificuldades ou insatisfação. O cliente entra dentro de uma loja e diz: vamos ver se realmente tem cá o fato que eu necessito. Já as necessidades explícitas são aquelas que, de facto, se apresentam de uma forma clara e inequívoca. Entro dentro de uma loja de pronto a vestir, eu pretendo aquela blusa, pretendo provar aquele fato. Sempre que eu coloco perguntas ao cliente, eu tenho que ter alguns cuidados. Uma das coisas que é muito habitual vermos nas lojas são autênticos inquéritos. Começa-se a fazer perguntas aos clientes sem os informar. Por exemplo, que lhe vou fazer uma pergunta, Sr. Fernando, vou-lhe pôr algumas questões para melhor podermos chegar à conclusão do que é de facto o que o senhor pretende. Depois deve-se dizer ao cliente que, se ele me permite que eu lhe coloque as questões. E só quando o cliente faz a sua anuência que sim, é que eu lhe começo a fazer essa pergunta. Sempre temos, nos cursos de formação, é muito habitual abordarmos a questão das perguntas abertas e fechadas. Nós hoje vamos até um pouco mais longe do que só este simples conceito. O que é uma pergunta aberta? É aquela que realmente leva o cliente a passar de uma necessidade implícita ou explícita, aquela que ele me expressou diretamente ou não expressou, fazendo-o falar. Então eu digo, por exemplo, vamos para um serviço, sei lá, de telemóveis. A sua faturação mensal é de... Que me diz desta proposta? Se eu estou a pretender mudar de operadora. A pergunta fechada, para confirmar uma informação que eu pretendo que o cliente realmente me dê, para me assegurar que o cliente compreendeu a minha proposta. Então eu posso dizer, a cor desta blusa agrada-lhe, para eu obter do cliente o sim ou o não. A pergunta de esclarecimento é a pergunta que tem a ver, em que eu procuro aprofundar e esclarecer aquilo que não estou a ter a certeza se compreendi. Por exemplo, Sr. António, para melhor conseguirmos compreender esta situação, eu gostava de lhe propor apresentar uma solução que talvez fosse mais ao encontro daquilo que o senhor pretende para a sua empresa. Também as de envolvimento são perguntas sobre as consequências ou implicações que os problemas que o cliente pode ter. Vamos outra vez a um caso concreto de uma operadora de comunicações. Suggere-se o contrato que de momento tem celebrado com a operadora X, não lhe permite obter isto, não lhe permite controlar, pelo que eu gostava de apresentar outra proposta onde os custos são diferentes. Depois temos as perguntas de espelho. Têm praticamente as mesmas vantagens que as perguntas de esclarecimento e que, por exemplo, em qualquer atividade, voltamos ao pronto a vestir, pelas suas palavras, eu posso concluir que o tipo de imagem que pretende após adquirir este fato é esta. As perguntas sugestivas. É sugerir ao cliente, influenciar rapidamente o cliente com a pergunta mais a resposta. Proponho-lhe este modelo. Está de acordo? Depois destas perguntas todas e destes vários tipos de perguntas que acabámos de colocar, é talvez bom nós conseguirmos começar a compreender o que é característica de um produto ou serviço, o que é a vantagem ou benefício. A característica é o que é. É aquilo que realmente está intrínseco no produto ou no serviço, que eu tenho que saber transmitir numa linguagem de vantagem para o cliente, o que faz, e também no benefício que o cliente vai ter, resultado daquilo que faz. Ora, muitas vezes
nós misturamos aqueles vantagens e benefícios e o cliente fica atordoado. Portanto, é muito importante sabermos aderir isto. Mas na venda relacional, nós temos que ter atitude. Primeiro devemos estar animados. Uma voz firme, orientadora, que determine que o cliente compreende e que o cliente vai querer aquilo que eu lhe estou realmente a sugerir, que antecipe ao cliente a solução, que ele visualize já com aquele fato, com aquele telemóvel, com aquela refeição em restaurante, e depois que haja uma concretização. Por isso, nós dizemos que o atendedor, vendedor relacional, é um profissional que, pela sua automotivação, efetua o máximo de vendas ou de atendimentos no mínimo de tempo e de esforço. Então o vendedor relacional tem 3 grandes dimensões. Primeiro, a sua atitude causa um alto impacto no cliente. Depois domina as técnicas de venda que lhe permitem uma elevada média de fecho negocial. E depois desenvolve técnicas de automotivação e desenvolvimento pessoal. É um estudioso dele próprio e da venda. Logo, isto, sobre o cliente, vai conseguir ter um efeito. Qual é o efeito? É atrair e prender a atenção do cliente, persuadindo-o a comprar. E depois, é a capacidade que este atendedor tem em sintonizar os sentidos do cliente com as vantagens e benefícios da proposta, que o leva a decidir, é isto que eu quero. Então nós temos que ter a noção. Nós estamos a atender clientes, ou a vender o que quer que seja, para ajudar o cliente. Os clientes não querem que lhes venda, eles querem comprar. O que mais nós queremos como consumidores é ter a sensação como nós que compramos. Por isso, na venda relacional, há que orientar o cliente para a decisão rápida da compra e do fecho e não estar ali a jogar com palavras. Porque toda a compra é um jogo, onde, por um lado, se afronta o medo de perder e o desejo de ganhar. O cliente tem sempre medo que vai gastar mais do que aquilo que realmente, se calhar, é lógico. E eu, como atendedor ao vendedor, tenho medo de não ganhar aquela venda. Pelo que tenho que saber gerir este tipo de emoções. Ora, o não é uma das coisas que normalmente muito aflige os atendedores vendedores. Quando um cliente diz não, esse não tem nada de pessoal, mas é circunstancial em relação ao negócio. Pelo que devemos é reforçar as convicções daquilo que eu acredito no que estou a vender. Então, como é que eu vou fazer com que o cliente compre e não me diga não? Primeiro, preparar antecipadamente as perguntas que tenho que colocar ao cliente. Depois, fazer perguntas de acordo com a situação, com o resultado que quero obter. E depois colocar perguntas que envolvam o cliente. Que o cliente se sinta realmente envolvido por mim. Tenho que fazer perguntas que ajudem a identificar as emoções, desejos e necessidades do cliente. E fazer perguntas que ajudem a identificar as principais motivações de compra. E depois, evitar perguntas pouco subtis, que coloquem a palavra do cliente em causa. E já agora, para terminar, comece sempre por fazer perguntas simples e mova-se para as perguntas mais específicas. E faça sempre perguntas ao cliente fáceis de responder. E use perguntas para guiar toda a comunicação interativa com o cliente e manter o tom positivo da comunicação. E, meus amigos, pergunte e depois feche a boca. Escute, inicie o fecho. O saber fazer perguntas é a ferramenta mais importante da venda relacional. E a única forma de eliminar no cliente o medo de comprar é aumentar a confiança dele naquilo que eu lhe estou a propor, como um benefício, reforçando as vantagens dessa decisão. E é estes os princípios, são estas bases que no fundo nós devemos compreender o que é venda relacional. Com este segundo vídeo termino este assunto, estas técnicas, e alguém que realmente quer aprofundar em maiores situações e em várias áreas do negócio, desde a área da restauração, passando pela área da beleza, pela área, digamos, do pronto a vestir, etc., com certeza que informações terei todo o gosto em estar presente convosco para desenvolvermos todos estes temas. Muito obrigado.